Meus queridos irmãos e meus amigos, eu quero inicialmente saudá-los com uma bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é um prazer enorme poder estar compartilhando desse momento com vocês, esse tempo que tem sido um pouco difícil a todos nós, por conta da pandemia, por conta da quarentena, do isolamento social que a gente tem experimentado, mas a nossa expectativa é que Deus esteja continuamente agindo para que o quanto antes a gente retorne, não é, à nossa vida normal, aos nossos trabalhos, aos estudos, enfim, à convivência e também, obviamente, às nossas reuniões na igreja para adorarmos o nosso Senhor, para glorificarmos a Deus em comunidade, podermos nos reencontrar e louvarmos o Senhor juntos. Agradeço o convite e desejo que esse tempo que nós vamos passar juntos seja um tempo muito agradável na presença do Senhor, onde a sua palavra também chegue aos nossos corações. Eu gostaria de considerar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 28, que nos diz assim: Um especialista na lei se levantou para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Rabi, o que preciso fazer para obter a vida eterna? Jesus disse: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: Você deve amar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Esta é a resposta correta, Jesus disse. Faça isso e você viverá. O ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sempre foi acompanhado por parte de muitas pessoas no entorno dele, de muita desconfiança. As pessoas, elas questionavam normalmente aqueles que se levantavam como uma espécie de mestre, ou como o texto aqui mesmo diz, como um rabi, sobretudo porque era uma situação e um contexto altamente religioso, e era muito natural que esses mestres, esses líderes, eles fossem colocados à prova. À medida que a gente lê os evangelhos, sejam eles quais forem, nós vamos perceber que sempre o Senhor Jesus Cristo foi submetido a provas, a questionamentos, a perguntas, com relação, obviamente, à sua autoridade e também com relação ao seu próprio ensino. Jesus sempre foi submetido a inúmeras provas, exatamente porque à medida que o tempo passava, era muito natural que o seu ministério tivesse uma ênfase cada vez maior, aparecesse um tanto mais do que talvez outros ministérios que eram realizados por outros mestres em Israel. Principalmente porque o ensino de Jesus, nós sabemos, era um ensino com autoridade, era um ensino que era acompanhado de sinais claros do poder de Deus na sua vida e na vida daqueles que estavam no seu entorno. O texto que nós lemos mostra claramente que essa condição de colocar Jesus à prova não era uma coisa exclusiva, por exemplo, das pessoas comuns ou das pessoas simples dentro da comunidade de Israel. Nós acabamos de ler uma passagem em que nós somos expostos à realidade de que um mestre da lei, de que um especialista na lei, um escriba, se levanta para pôr Jesus à prova. Nós percebemos aqui que nós estamos diante de alguém que tinha uma série de competências, ele era um mestre da lei também, e sendo um mestre da lei, ele era alguém que conhecia, portanto, a lei revelada por Deus no Antigo Testamento, ele era um mestre capaz de não apenas ler as Escrituras, mas também de interpretar as Escrituras e, portanto, de ser ouvido pelas massas, ser ouvido pelas pessoas mais simples, comuns, dentro da comunidade de Israel. Ele era um homem religioso, não é? Por ser um mestre da lei, ele também era um homem religioso,
que gozava do respeito e da simpatia de muitas pessoas dentro do contexto de Israel, sobretudo no contexto em que o próprio Jesus Cristo estava também vivendo. E a sua intenção é clara no próprio texto, ao demonstrar que o seu interesse era colocar Jesus à prova, era testar aquilo que Jesus estava ensinando, levantando uma pergunta que é extremamente importante, necessária a todos os homens, portanto, necessária a você e também a mim, e que é talvez a mais importante pergunta, ou uma das mais importantes perguntas que nós vamos encontrar nas Escrituras. Rabi, o que preciso fazer para obter vida eterna? Esse homem ele era um judeu, ele era um rabi também, ele era um mestre, portanto, da lei, e ele era um homem que, do ponto de vista religioso, também estava interessado em questões relacionadas à vida eterna. A vida eterna é um tema que perpassa não só o cristianismo, como nós conhecemos, mas também o próprio judaísmo. Nós encontramos aqui nessa passagem a expressão do judaísmo do primeiro século, em que nós temos um líder, nós temos um mestre, que tem interesses com relação à própria vida eterna. É claro que nós somos advertidos de que a pergunta dele, ela não era uma pergunta revestida de certa legitimidade, porque talvez o interesse real desse mestre não fosse exatamente saber sobre vida eterna, mas saber qual a resposta que Jesus daria a essa pergunta. Até porque, provavelmente, esse mestre que questiona Jesus, ele tivesse também as suas próprias respostas, ele tivesse também as suas próprias convicções, mas à medida que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele cresce, ele se desenvolve no contexto de Israel, essa pergunta era como uma espécie de elemento para tentar criar embaraços para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe, é uma pergunta importante, mas a motivação que talvez tenha levado este mestre da lei, esse especialista da lei, a fazer tal pergunta, não tenha sido de fato as melhores, porque o texto é claro em dizer que ele faz a pergunta com o interesse de colocar Jesus à prova, ou seja, de testar Jesus Cristo e de testar as convicções de Jesus Cristo sobre um tema tão importante, tão vital, portanto tão necessário, não apenas àqueles homens, mas também a nós hoje. O que é preciso fazer para obter a vida eterna? E é muito interessante também o fato de que essa pergunta, ela está carregada de elementos em que, de certa maneira, sobre o homem repousaria as respostas sobre o que deve ou não deve ser feito para a obtenção da vida eterna. Talvez, na mente desse mesmo homem que questiona Jesus, algumas obras estivessem muito evidentes, muito claras. Por isso que na própria pergunta, o verbo utilizado, a expressão utilizada é fazer para obter. Fazer alguma coisa para que em troca se receba a vida eterna. Muito provavelmente essa pergunta ela estava, vamos dizer assim, encharcada de elementos ligados à própria prática religiosa, as práticas humanas como elementos que poderiam gerar uma espécie de retribuição da parte de Deus em relação àquilo que se praticava. Por isso a pergunta, o que preciso fazer para obter a vida eterna? Em sua mente estava ali muito claramente a ideia de se fazer algo para se obter algo. E é muito interessante que o próprio Jesus Cristo, ele não responde imediatamente. Por certo, porque Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia quais eram os reais interesses por detrás da pergunta feita, os reais interesses na mente e no coração daquele homem. Por isso, ao invés de dar uma resposta clara sobre a pergunta feita, que de outro modo seria ou deveria ser tomado como uma pergunta legítima, ele encaminha como resposta uma outra pergunta.
ele não responde à pergunta daquele homem. Ele simplesmente encaminha perguntas para que aquele homem pudesse, ele mesmo, dar as respostas. E quais foram as perguntas que Jesus Cristo lhes dirigiu? São duas. Primeiro, o que está escrito na lei? Segundo, como você a lê? Há dois aspectos importantes aqui: a leitura e a interpretação. A leitura e a compreensão de um determinado conceito, de um determinado ensino. Observe que Jesus Cristo, ele vai às Escrituras, ele remete àquele homem uma pergunta em que o centro, o eixo precisa ser as Escrituras, quando ele diz o que está escrito na lei. Jesus, ele faz com que aquele homem volte para o lugar, ou volte os seus olhos para o lugar real, concreto, exato, em que os olhos, não apenas dele, mas os nossos próprios olhos precisam estar quando nós pretendemos falar e quando nós pretendemos responder, não apenas esta pergunta tão importante que diz respeito à vida eterna, mas inúmeras outras perguntas que nós fazemos ou que nos são feitas. Onde é que está de fato a verdadeira resposta? Onde é que nós encontramos a concreta resposta, a real resposta? De acordo com esta passagem, nas Escrituras. A pergunta de Jesus, encaminhada àquele mestre da lei, o que está escrito na lei, mostra exatamente que a lei era o fundamento, a base e a autoridade, não apenas para responder aquela pergunta, mas para governar e controlar todos os aspectos da nossa vida. E por que digo todos os aspectos? Porque se o tema da vida eterna é um tema tão extraordinário, é um tema tão grandioso, que não se preocupa apenas com o aqui e agora, mas se preocupa com as questões eternas também, quaisquer outros temas estariam enquadrados dentro das questões terrenas e das questões eternas. Logo, esse tema, ele poderia dar conta de todos os demais temas que nós poderíamos abordar, todos os demais temas que nós poderíamos considerar. E qual é a resposta de Jesus? Para todo e qualquer tema, a resposta encontra-se nas Escrituras. Por isso ele começa perguntando o que está escrito na lei. O que diz as Escrituras? O que a Escritura afirma? Mas não apenas esta pergunta. Há uma segunda. Como você a lê? Então observe primeiro que ele aponta para as Escrituras como fonte autoritativa para nos ensinar sobre qualquer aspecto que diga respeito à vida temporal ou eterna. Mas ele também faz a pergunta sobre o modo, a maneira como aquele mestre da lei interpretava a própria Escritura. Por isso ele pergunta, como você a lê? Como que dizendo, como você interpreta? Qual é a sua opinião sobre aquilo que a lei diz com relação à vida eterna? Então Jesus, ele diz que a leitura é importante, mas se não houver uma compreensão adequada daquilo que se lê, pode-se perder a resposta que nós consideramos e que o próprio Jesus Cristo considerava como sendo a resposta àquela pergunta, ou a resposta importante a ser dada àquela pergunta. Então não bastaria ler, era necessário entender, era necessário compreender, era necessário interpretar. E interpretar era algo que aquele homem fazia. Porque sendo ele um especialista na lei, sendo ele um mestre da lei, ele tinha habilidades e algumas competências desenvolvidas para interpretar a própria lei. Então, quando Jesus encaminha em forma de perguntas algo para que aquele homem pudesse refletir, Jesus encaminha algo que aquele homem conhecia, que fazia parte do seu cotidiano, que fazia parte do seu próprio trabalho. O que está escrito na lei e como você a lê. Diante desse quadro em que Jesus devolve em formas de perguntas a pergunta feita por ele, ele precisa apelar às Escrituras e precisa, nas Escrituras, fundamentar a sua resposta. E é muito interessante que esse mestre da lei, ele vai utilizar dois textos do Antigo Testamento, dois textos da lei,
O primeiro encontrado em Deuteronômio 6:4 e o segundo em Levítico 19:18, para responder à pergunta que ele mesmo havia feito para Jesus. Qual a resposta dada? Ele responde: você deve amar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Então observe que quando nós analisamos as respostas dadas por este homem, nós analisamos na perspectiva de que na mente daquele homem, a lei de Deus estava muito presente. A lei de Deus estava muito evidente. E isso fica claro exatamente por ele destacar o amor a Deus e também o amor ao próximo. E por que ele faz dessa maneira? Você deve recordar que quando Deus convoca Moisés para ir ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Deus entrega a Moisés, na verdade, 2 tábuas da lei. A tradição judaica, inclusive, afirma que os 4 primeiros mandamentos, não é, com relação à pessoa de Deus, com relação a não ter outro Deus, a não fazer imagem de escultura, a não tomar o nome de Deus em vão e a guarda do sábado, estavam como que esculpidos na primeira tábua da lei. Portanto, a primeira tábua da lei, ela apontava para as profundas relações que os homens devem ter com Deus na medida daquilo que Deus estabelece para que essas relações ocorram. E na segunda tábua da lei, nós teríamos então os últimos 6 mandamentos, que começaria ali com o fato de honrar pai e mãe, e chegaria até o fato de não cobiçarás. E aí passando por vários mandamentos em que todos eles diziam respeito às relações do homem com o seu próximo, do homem com o homem, do homem no contexto social. Então observe que a primeira tábua da lei apontava para as relações do homem com Deus. A segunda tábua da lei apontava para as relações do homem com outros homens, ou com o seu próximo, ou com a sociedade. E aí, este homem, ele serve-se de 2 versos do Antigo Testamento, como dito em Deuteronômio 6:4 e Levítico 19:18, para demonstrar de que modo essas tábuas da lei, elas poderiam ser cumpridas. E qual é o ponto a destacar aqui? O ponto a destacar aqui tem a ver com o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor como sendo o próprio cumprimento da lei. Por isso que nós vamos encontrar, inclusive no Novo Testamento, uma repetição em que, algumas vezes, a ideia é repetida sobre a necessidade, obviamente, de amarmos a Deus e de amarmos o próximo. Porque na medida que nós amamos a Deus e também amamos o próximo, é muito natural que a primeira tábua da lei seja cumprida e também a segunda tábua da lei seja observada, seja cumprida. Ou seja, para este homem, e nós estamos aqui diante de um mestre da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, de fato seria o resumo e o cumprimento de toda a lei. O amor como sendo o cumprimento de toda a lei. Sobre Deus ele diz: você deve amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ou seja, as palavras coração, alma, forças e entendimento, elas são palavras usadas aqui na tentativa de dar conta de tudo aquilo que diz respeito à natureza humana. Ou seja, o homem precisa amar a Deus na sua totalidade. Todas as áreas da sua vida devem ser devotadas a Deus. Todas as áreas da sua vida devem ser subordinadas a Deus. Deus deve estar acima de todas as coisas. Deus precisa ser o bem maior, a realidade maior, a certeza maior, a convicção maior de todos aqueles que se relacionam com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver para a glória desse Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é inclusive abrir mão da sua própria vida para viver a vida que Deus deseja que nós vivamos a partir e na mediação de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o que resume a primeira tábua da lei. É o que estabelece o parâmetro pelo qual nós devemos viver. É a demonstração do amor que nós temos por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, a certa altura do seu ministério, no Evangelho de João está narrado isso, ele afirma que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E aquele que o ama será amado pelo Pai. Observe isso, observe este ponto. A grande demonstração do amor que temos a Deus ou por Deus tem a ver com a nossa obediência. Obedecer a Deus é ampla manifestação do amor que temos por Deus. E aqui vem um ponto importante, porque as pessoas podem afirmar que amam a Deus, mas se elas não vivem como Deus determina que devamos viver, esse é um amor mentiroso, falso e intolerável aos olhos do próprio Deus. Mas não apenas isso. O texto também diz sobre a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. Os parâmetros utilizados com relação à pessoa de Deus devem ser também utilizados com relação a amar o próximo. Se amar a Deus diz respeito a cumprir os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos, amar ao próximo diz respeito também à observância, ao observar de todos aqueles comandos, de todos aqueles mandamentos, de todos aqueles ensinos, de todas aquelas instruções que nos chamam a boas relações no contexto da sociedade, no contexto social. Amar ao próximo como a si mesmo tem a ver, basicamente, com o cumprimento da segunda tábua da lei. Amar ao próximo como a si mesmo tem a ver, basicamente, com fazer todas as coisas levando em consideração a importância que o próximo tem para mim, a importância que o próximo tem para você. Amar ao próximo como a si mesmo, de certo modo, é utilizarmos-nos a nós mesmos como padrão daquilo que vamos ofertar ao outro. Porque o texto diz sobre amar ao próximo como eu me amo, na mesma medida que eu me amo. Ora, usando esse parâmetro, usando esse princípio, nós precisamos admitir que nós nos amamos. Há um amor particular que nós nos devotamos, que nós devotamos a nós mesmos. Nós temos um cuidado conosco mesmos. Nós nos preocupamos com a nossa própria vida. Nós temos dado atenção ao nosso entorno, às nossas decisões, às nossas escolhas, na medida do possível, sempre pensando no nosso próprio bem-estar. Entretanto, esse parâmetro que eu devo utilizar para mim mesmo, ele deve ser também utilizado para com o próximo, de modo que eu possa também ser-lhe favorável, auxiliá-lo, ajudá-lo, como uma grande demonstração do amor que eu tenho por esse meu próximo. Talvez a pergunta que possa surgir a essa altura é: quem é o meu próximo? Que, aliás, é a pergunta que seguirá as palavras que Jesus dirigirá a esse homem, ali a partir do verso 29. Ele vai indagar a Jesus sobre quem é o próximo dele. E nós temos a tendência, como humanos, de imaginar que o nosso próximo são as pessoas com as quais nós nos relacionamos bem, são as pessoas que fazem parte do nosso convívio social, são as pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, são as pessoas pelas quais nós temos apreço, nós temos carinho, nós temos amor. E colocamos de lado todas aquelas pessoas que não se encaixam nestes padrões. Então, o próximo seriam aquelas pessoas, numa leitura humana, né? Seriam aquelas pessoas que estão perto de nós, que nós temos prazer em nos relacionarmos com ela. Entretanto, Jesus vai demonstrar que isso não faz sentido. É muito interessante porque, quando ele vai indagar no verso 29 quem é o seu próximo, Jesus vai utilizar um exemplo que talvez nenhum escriba iria utilizar. Por quê? Ele vai mostrar que o conceito de próximo vai ser devidamente demonstrado
pela parábola que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. Ora, bom samaritano já seria um enorme problema para um judeu ouvir, porque os judeus tinham enormes dificuldades de convivência com os samaritanos. Para vocês entenderem, os judeus olhavam para os samaritanos como pessoas de segunda categoria, não só do ponto de vista étnico, como também do ponto de vista religioso. Porque historicamente os samaritanos, eles eram os descendentes daqueles homens do reino do norte, das 10 tribos do norte, que foram levadas para o cativeiro assírio e que lá se misturaram com os povos pagãos e tiveram filhos. E os filhos destes casamentos mistos ocorridos entre israelitas e assírios são exatamente os samaritanos. Então eles eram considerados pelos judeus de Jerusalém, por exemplo, como etnias de segunda categoria, ou como religiosos de segunda categoria. Eles, de certo modo, tinham expectativas como os judeus também tinham. Basta você lembrar da conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, onde ela fala sobre a vinda de Cristo, a vinda do Messias, e as expectativas que eles tinham com relação à lei de Deus, com relação àquilo que havia sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O fato é que quando Jesus vai contar a parábola para mostrar quem é o próximo, o que ele faz? Ele utiliza como padrão o bom samaritano. E ele vai mostrar que o bom samaritano é o exemplo de próximo. E isso é muito importante. O bom samaritano como exemplo de próximo. E o bom samaritano seria o tipo de pessoa que não seria enquadrada como um próximo para o judeu. O que digo com isso? Que, na verdade, o nosso próximo é todo e qualquer ser humano, independente de traços étnicos, independente dos aspectos religiosos. O nosso próximo são as pessoas que estão não apenas no nosso entorno, mas que podem estar também distantes de nós. E nós precisamos estar atentos ao fato de que o nosso próximo são todos os seres humanos. E aí, concluindo, quando este homem dá as devidas respostas às perguntas ou à pergunta feita por ele mesmo, Jesus apenas disse: esta é a resposta correta. Esta é a resposta correta, Jesus disse. E emendou: faça isso e você viverá. Portanto, em que consiste a vida eterna? A vida eterna consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso está o cumprimento de toda a lei, e nisso está a resposta que Deus nos habilita a dar a Ele e ao próximo, com base na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia. Que Deus cuide da sua vida, que Deus cuide também da minha vida, que Ele nos auxilie, que Ele nos fortaleça, para que a sua palavra encha o nosso coração e para que possamos viver para a honra e glória do seu santo nome e, de fato, trilhar as veredas que nos conduzem à vida eterna. Deus fortaleça a sua fé, Deus o ampare, Deus o ajude e que toda a glória seja dada ao nosso Deus bendito na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, orar brevemente com você e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai bendito, nós exaltamos o Teu nome pelo Teu amor, exaltamos o Teu nome pela Tua palavra, exaltamos o Teu nome pelos Teus cuidados. Dirige os nossos passos para que vivamos para a Tua glória. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade e amar ao Senhor e ao próximo acima de nós mesmos, de modo que o Senhor seja glorificado e o nosso próximo beneficiado por meio da nossa vida e do nosso testemunho. Obrigado por Tua palavra e por Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Deus o abençoe.